Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. A nossa videoaula de hoje será sobre o conteúdo de Grécia Antiga. Eu peço por favor que prestem atenção nessa videoaula, que vocês também realizem a leitura do livro didático e que vocês façam as atividades que estamos repassando através dos aplicativos de mensagem. No mais, eu espero que estejam todos bem e que possamos nos ver em breve. Onde está localizada a Grécia? Meus queridos, a Grécia está localizada numa região da Europa conhecida como Península dos Balcãs. Essa região possui uma proximidade geográfica com a Turquia e também com o norte da África. Como vocês podem ver no mapa ao lado, essa região é banhada por dois mares, o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. A Grécia era dividida em duas regiões geográficas: a Península Ática, onde surgirá a cidade-estado de Atenas, e a Península do Peloponeso, onde surgirá a cidade-estado de Esparta. Além dessas duas regiões, como vocês podem ver abaixo, tem uma grande ilha que também se destacará dentro da sociedade grega, a chamada Ilha de Creta. A história da sociedade grega será dividida em cinco fases: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. As duas primeiras fases fazem alusão ao poeta Homero, que nós vamos ver agora no próximo slide. Então, os períodos pré-homérico e homérico receberam esse nome em homenagem ao poeta Homero. Este autor escreveu uma obra que serve como fonte histórica para o estudo da sociedade grega. Essa obra literária são os poemas Ilíada e Odisseia. O poema Ilíada retrata a batalha histórica conhecida como Guerra de Troia. Já a Odisseia retrata o retorno do rei Ulisses, que foi derrotado na Guerra de Troia, para tentar retomar o seu poder. Além disso, cabe destacar, dentro do período pré-homérico, a civilização cretense, ou seja, aquela que vai surgir na ilha de Creta. Essa sociedade se destacará pela atividade comercial realizada entre diversos povos. Além disso, é na ilha de Creta que vai surgir uma das principais mitologias do mundo antigo, no caso, a lenda do Minotauro. Os povos que vão formar o povo grego são os dórios, os jônios, os eólios e os aqueus.
O período homérico será marcado pela formação das primeiras relações sociais e de poder entre os habitantes da Grécia. Cada família compunha uma unidade chamada de unidade gentílica. Cada unidade gentílica estabelecia acordos comerciais e de poder entre si. No entanto, ao longo do tempo, essas unidades gentílicas foram se desestruturando, dando início às chamadas primeiras cidades-estado, nas quais irão se destacar Atenas e Esparta. As duas principais cidades da Grécia Antiga serão Atenas e Esparta. Agora, nós iremos ver algumas das características dessas duas cidades-estado, começando por Atenas. A cidade de Atenas, meus queridos, ela foi fundada pelos jônios. E como eu falei anteriormente para vocês, ela está localizada numa região geográfica conhecida como Península da Ática. Dentro do campo econômico, os atenienses irão se destacar na realização de atividades comerciais. Como Atenas estava localizada numa região montanhosa e pedregosa, era impossível a realização de atividades agrícolas. Sendo assim, os atenienses passaram a se destacar dentro das atividades de cunho comercial. Outro ponto a se destacar dentro da sociedade ateniense vai ser a cultura. Por que, professor? Como os atenienses tinham contato com outros povos, isso acabava fortalecendo os conhecimentos artísticos e culturais dentro da sociedade ateniense. Outro elemento a se destacar dentro da sociedade de Atenas será o surgimento do sistema político que será utilizado dentro da sociedade ocidental, no caso a democracia. No entanto, a democracia ateniense ela não era da forma como realizamos hoje, na qual todos os indivíduos podem participar das decisões políticas. Lá na Grécia, quem eram os eleitores que poderiam participar ativamente da vida política? Eram apenas os homens que fossem livres, que fossem atenienses e também maiores de 18 anos. Meus queridos, como eu falei para vocês anteriormente, a cidade de Esparta ela está localizada na região conhecida como Península do Peloponeso. Essa cidade ela vai ser fundada pelos dórios. Um dos pontos a se destacar sobre os espartanos será o militarismo. Quando se fala em Esparta, automaticamente nos remetemos às atividades militares. Todo cidadão espartano era, por si só, um soldado. Como assim, professor?
O indivíduo, quando ele nascia, ele era criado por sua mãe até os 8 anos de idade. Se ele fosse saudável, ele era entregue ao governo de Esparta e era treinado para se tornar um combatente militar. O sistema político que vai comandar a sociedade de Esparta será a aristocracia, ou seja, o comando do poder por um grupo restrito de indivíduos. Cabe ressaltar também que a sociedade de Esparta era governada por 2 reis. Um dos elementos bastante comuns à sociedade de Esparta será a xenofobia, ou seja, o ódio, o repúdio por outros povos. Sendo assim, para morar em Esparta, você obrigatoriamente teria que ser espartano. O período clássico será marcado pelo fortalecimento dos conhecimentos nas áreas científica e cultural. No entanto, nesse período, cabe ressaltar 2 conflitos: as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. As guerras médicas serão a tentativa dos persas de invadir o território grego. No entanto, como os gregos eram divididos em cidades-estado e não possuíam um exército unificado, o que aconteceu? Os atenienses e os espartanos se uniram para derrotar os persas. De um lado estavam os atenienses, representados pela Confederação de Delos, e do outro os espartanos, representados pela Liga do Peloponeso. Essas duas forças militares se uniram e acabaram derrotando os persas. O outro conflito será a Guerra do Peloponeso. Logo após a expulsão dos persas, Atenas e Esparta irão entrar em um conflito para o controle hegemônico do território grego. Esse conflito entre Atenas e Esparta vai acabar dando margem para que outros povos acabem invadindo o território grego. Com a intensificação dos conflitos entre atenienses e espartanos, isso vai acabar dando margem para a invasão de outros povos dentro do território grego. O principal deles que vai conquistar a Grécia serão os macedônicos, que nesse momento estarão realizando uma expansão territorial, comandados por um dos maiores conquistadores da antiguidade, no caso, Alexandre o Grande. Um dos elementos dessa fase será a cultura helenística, ou seja, a fusão de elementos da cultura grega
com elementos da cultura oriental. Essa cultura helenística, ela acabará inspirando os romanos a criarem a sua cultura. No entanto, isso nós veremos na nossa próxima